Boa noite, a paz do Senhor a todos. Como vocês estão? Como foram o dia? Passaram bem? Em nome de Jesus? Se deu, né? Para poder passar bem com o contexto que a gente está vivendo. Todos estão aí, infelizmente, experimentando o que, de uma certa forma, é meio inédito para cada um de nós, né? Pois nós nunca passamos por uma situação como essa. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ministrar uma mensagem com a igreja praticamente vazia. Mas eu creio que essa mensagem aqui pode alcançar muitos corações, né? Vai ficar gravada aí no Facebook do pastor. Então, se porventura essa mensagem falar ao seu coração, se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, se durante a ministração você compreender que outras pessoas precisam ouvir essa mensagem, tá? Você vai aí no compartilhar que tem aí no Face, né? No seu celular ou no computador, não sei onde você está assistindo agora, e compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem, tá? O tema que eu estarei abordando aqui, o foco será, né? É sobre, em meio a lockdowns, qual é o papel da igreja, tá? E a leitura bíblica se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo 4, a partir do versículo 1, tá? Nós estaremos lendo até o seu verso 30. Vou dar alguns segundos para que vocês possam abrir assim a sua Bíblia, para que possa localizar o Evangelho de João. É o quarto Evangelho do Novo Testamento, capítulo 4, no seu verso 1 a seguir. Nós estaremos fazendo uma leitura até o verso 30 e depois disso nós estaremos assim ministrando a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amados, é um texto longo e eu não vou me ater a todos os versículos, mas eu gostaria de refletir a respeito de 3 pontos principais nesse texto que a gente acabou de ler no capítulo 4 de João, tá? Eu vou falar a respeito dos 3, citar os 3 e depois vou entrar em cada um em particular. Sendo que o primeiro é a base dessa mensagem, é a base dos demais 2 pontos que nós iremos entrar depois, tá? Então eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse primeiro ponto, nos versículos que nós estaremos lendo e explicando, para que você possa compreender a importância da necessidade dele para os demais pontos que nós estaremos citando e falando a respeito a seguir, tá? O primeiro ponto que eu queria refletir dentro dessa mensagem, que é em meio ao lockdown, qual o papel da igreja, tá? O primeiro ponto é o que realmente é necessário para a nossa nutrição. Nutrição, quando eu digo, é a nutrição espiritual, né? Não estou falando de uma nutrição física, né? Porque a gente já sabe que para nutrição física a gente precisa de comida. Mas para espiritual, o que a gente precisa, né? Que é realmente essencial para a nossa nutrição espiritual, que está dentro desse texto que a gente acabou de ler, tá? Existem outras coisas que são necessárias, mas eu vou focar um pouco mais naquilo que está dentro do texto, naquilo que Jesus falou, ok? O segundo ponto é o que realmente é necessário para a nossa adoração, para que nós possamos assim adorar ao Senhor. O que realmente é necessário para que possamos adorar ao Senhor. E número 3, qual é a nossa missão? Esses 3 pontos estão dentro do texto que a gente acabou de ler, tá? E eu vou agora falar a respeito de cada um em particular, mais pormenorizado, com mais detalhes. O tópico 1, ou o ponto 1 é o que realmente é essencial para a nossa nutrição espiritual, tá? Quando a gente vai no verso 6, que a gente acabou de ler dentro do capítulo 4, lá está escrito assim: o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. A gente sabia que Jesus estava fugindo dos fariseus, a gente acabou de ler a respeito disso, saiu da Judéia para ir para a Galileia e tinha que passar por Samaria. Resolveu passar por Samaria. Eu creio que ele sabia que ele tinha que encontrar uma pessoa em Samaria. Ele não foi para o poço à toa, ao meio-dia, né? Sabemos que Cristo é Deus e na sua onisciência, creio eu, que ele já sabia que a mulher samaritana iria passar por ali. Ele queria ter um encontro com essa mulher, queria conversar com essa mulher e por isso parou no poço. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse:
por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Ele estava sozinho e ele pediu água para a mulher. A mulher ficou surpresa. E por que da surpresa? Pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Quem eram os samaritanos, amado? E por que os judeus evitavam de ter contato com esses samaritanos? Quando a gente vai estudar a Bíblia, o Antigo Testamento, a história de Israel, nós sabemos que no reinado de Salomão, quando ele meio que se esfriou, se apostatou dos caminhos do Senhor e começou a adorar os deuses das mulheres que ele havia juntado no seu harém, Deus emitiu uma promessa de que o reino dele seria dividido. Por causa da desobediência dele, por ele ter se prostrado perante deuses falsos que não existem, o reinado de Israel seria dividido em 2 reinos, tá? Que é conhecido como o reino do norte e o reino do sul, ou o reino de Israel e o reino de Judá na Bíblia, ok? E o que aconteceu? Aconteceu que a maior parte do reino, 10 tribos, ficaram no reino do norte. E uma menor parte, que era Judá e Benjamim, ficaram no reino do sul, que é o reino de Judá, onde a capital era Jerusalém. Onde é que o templo ficava antigamente? Esse templo ficava em Jerusalém. E o que aconteceu quando houve a divisão do reino? 2 reis vieram à existência. Um rei que governava Judá e outro rei que governava o reino do norte, que era chamado como reino de Israel, por ter mais tribos. Tinha outro rei reinando o reino do norte. Então o rei do norte tinha 10 tribos e era reinado por um rei, e o reino do sul tinha 2 tribos, Judá e Benjamim, e era reinado por outro rei. Mas o templo onde Deus era adorado era em Jerusalém, no reino do sul. O que é que o rei do norte fez? Ele fez 2 templos em 2 montes diferentes, um no Monte Gerizim, o outro eu não lembro o local agora, mas o de Gerizim ficou bem conhecido, para que as pessoas não descessem ao reino do sul para adorar a Deus no templo que Deus mandou construir, que Salomão havia construído. Tá? Então, por causa da desobediência desse rei, dos consecutivos reis que reinaram depois dele, todos adotando assim uma adoração a deuses que não é o Deus de Israel, Deus permitiu que o reino do norte fosse invadido e fosse levado em cativeiro. Tá? Então, o reino da Síria invadiu o reino do norte, pegou as 10 tribos e as escravizou, as levou para fora do território de Israel, do reino do norte, e trouxe outro povo que não era de Israel para morar nas mesmas terras. Isso era um costume que as nações faziam antigamente, porque o povo que era inserido na terra nova não tinha apego pela terra nova. Então, ele não ia ter ânimo para lutar, para se libertar da nação vitoriosa sobre ele. Então, as nações naquela época tinham essa mania de trocar os povos de lugar, porque assim eles iriam esquecer as suas raízes. E onde eles estivessem, onde eles fossem postos, eles acabariam se tornando um pouco mais fracos, por não ter um elo emocional com a terra onde eles estavam sendo postos. Isso era uma estratégia que era usada, uma estratégia de guerra que era usada naquela época. Então, quando povos de outras nações vieram para o território onde havia as 10 tribos de Israel, o remanescente das tribos de Israel que ainda ficaram lá por um milagre, né, acabaram se casando com esses povos que não eram israelitas. E houve mistura. Quando houve mistura, esse novo povo que surgiu nesse território, que é o território do rei do norte, ficou sendo tratado de forma preconceituosa pelo povo do reino do sul, que sempre foram israelitas, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, de forma direta, sem mistura nenhuma. E era por isso que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque eles eram um povo misturado. Vocês entenderam aqui agora o contexto, né? Da mistura aí, do porquê que é que a mulher ficou surpresa quando Jesus, que era um judeu da tribo de Judá, se dirigiu a ela e pediu para ela água. Isso não era normal de um judeu fazer. Mas Jesus não era um ser humano normal. Jesus era Deus e precisava alcançar aquela mulher, né?
Jesus, verso 10, ele fala: Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria, eu lhe daria água viva. Aqui Jesus confessa que ele não está ali realmente à toa, porque Deus preparou um presente para quem? Para aquela mulher. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Então Jesus não foi para ali à toa. Ele foi ali porque ele precisava conhecer, encontrar aquela mulher e precisava, de certa forma, evangelizá-la, tá? Para que ela tivesse a oportunidade de se arrepender e ter um encontro com Cristo. Daí a gente vê que não há acepção diante de Deus. Os judeus faziam acepção, não se comunicavam com aqueles que não eram judeus, né? Não se misturavam com os samaritanos, mas vai ali Jesus, de propósito, alcançar uma mulher samaritana, demonstrando, assim, que Deus não faz acepção de pessoa. E Jesus vai e oferece para ela a água viva. Mas a mulher, sem entender do que Jesus estava dizendo, falou: mas você não tem corda e nem balde. Jesus está falando de algo que é espiritual, algo sobrenatural, algo vindo diretamente de Deus, e está ela pensando na água realmente que está dentro do poço. É normal, é claro, né? Ela nunca havia tido um encontro com Deus para poder ouvir coisas sobrenaturais, então ela ter dúvidas a respeito disso é normal, tá? Mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, disse ela. De onde você tiraria essa água viva? Jesus, no verso 13, responde: quem bebe desta água que está no poço, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte dentro da pessoa, que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. A água que Jesus tem para dar, ela promove e concede a vida eterna. Que água é essa? Verso 15, a mulher fala: por favor, Senhor, dê-me dessa água. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Jesus está falando de coisas visando a eternidade, e está a mulher ainda olhando para o poço de água lá no deserto, lá, porque infelizmente a visão dela era o quê? Limitada. Jesus estava falando sobre coisas transcendentais, coisas que ultrapassavam essa vida, e ela ainda estava com a mente aqui. Ela ainda não conseguia entender. Não culpo ela, porque aconteceu a mesma coisa com o mestre das Escrituras, o Nicodemos, um príncipe, né, bem estudioso da época. Lá em João 3, verso 3, Jesus fez praticamente a mesma coisa com ele, e ele também não conseguiu ver além. Ficou se limitando naquilo que é natural. Lá no João 3, verso 3, Jesus diz assim: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E ele estava falando isso para Nicodemos, que o havia procurado para conversar com Cristo Jesus. Nicodemos pensou que Jesus estava falando de algo natural, como a mulher também estava pensando que Jesus estava falando de algo natural, que era o poço. Quando Jesus falou assim: você tem que nascer de novo, o que é que Nicodemos pensou? Está falando do novo, do nascimento de pai e mãe, de mulher que fica grávida e nasce. O que é que ele vira para Jesus e pergunta? Como pode um homem velho, já grande, velho, nascer de novo? Porventura, ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Da mesma forma como a mulher estava olhando para a água, para o poço ali, Nicodemos estava olhando para o contexto natural e pensando que de alguma forma a pessoa adulta podia se tornar um bebê, um embrião, entrar dentro da barriga de uma mulher, no útero, e ser gerado novamente. Jesus não estava falando sobre coisas naturais. Jesus estava falando sobre coisas sobrenaturais. E nenhum e nem outro compreenderam do que ele estava falando. Tanto aqui quanto com a mulher, o pensamento de ambos ficou no foco do natural, no mundo natural. Mas Jesus estava falando das coisas espirituais, das coisas sobrenaturais. Ele disse a Nicodemos: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Olha a água aí de novo. Jesus falou que ofereceria água viva, e essa água iria brotar dentro da mulher, e essa água iria promover na mulher a vida eterna. E Jesus aqui para Nicodemos fala
algo semelhante, muito parecido. Você vai ter que nascer da água e do Espírito. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O que nos leva à pergunta: o que é essa água? O que é essa água que Jesus está se referindo? Qual é a importância dessa água? Tá? Se a gente ler lá em João capítulo 15, no seu verso 3, está escrito assim, gente, eu vou estar citando versículos aqui, e talvez não vai dar tempo de você abrir sua Bíblia em casa para poder ler, tá? Quando está na igreja eu tenho um controle melhor disso, dá para ver as pessoas abrindo a Bíblia e vendo elas lendo e tudo. Mas depois, eu acho que eu vou puxar esse vídeo e vou editar e colocar os versículos nele, tá? E disponibilizar novamente no meu YouTube, para vocês, para quem tiver interesse de acompanhar a mensagem com os versículos citados, tá bom? Então, preste atenção agora no que eu estou falando, não se preocupe se está na Bíblia, ou se você está conseguindo acompanhar, porque depois você pode ter uma outra oportunidade de ouvir com as legendas já na tela, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Qual é a importância dessa água? O que essa água significa? Por que ela é tão importante? Lá em João 15, versos 3, está escrito assim, vós já estáis limpos. Vós já estáis limpos. Tá. Se uma pessoa está limpa, o que ela usa para se limpar? Ela usa o quê? Usa o quê, Cleonésio? A água vai participar do processo. Hoje em dia, porque a gente está numa sociedade mais evoluída, a gente junto com a água a gente usa o quê? Sabão, né? Mas eu acho que não sei quando é que foi que inventaram o sabão, mas de uma forma mais lógica, a água é usada desde sempre para limpar as coisas. O sabão, o detergente, essas coisas são mais recentes. Então, vamos focar aqui na água, tá? Não vamos lembrar do sabão não, para não ter que misturar as coisas, tá bom? Então, Jesus vira para os discípulos lá no capítulo 15, verso 3, quando ele está falando sobre a videira, né? E seus frutos. Ele vira assim, vós já estáis limpos. E aí ele completa, pela palavra que vos tenho falado. Então, o que é que limpou esses discípulos? A palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Então, se a palavra limpou, ela pode ser tratada como a água que limpou. Não é isso? Então, essa palavra tem importância. Essa palavra tem poder para limpar pessoas. Lá em João 6, verso 63, está escrito assim, somente o Espírito da vida. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Somente o Espírito da vida. A natureza não realiza coisa, a natureza humana, nós não realizamos coisa alguma. A nossa carne não realiza coisa alguma, apenas o Espírito da vida. E ele completa, e as palavras que eu lhes disse, são Espírito e vida. A palavra, o ensinamento que Cristo dá, os mandamentos que Ele nos deixa, a palavra de Deus, a Bíblia. O que está contido aqui, Jesus está falando, os meus ensinamentos que estão contidos aqui, aquilo que eu estou ensinando para vocês, isso tem poder. Nesses ensinamentos, nessas instruções, há Espírito, há vida. A palavra de Deus tem poder para conceder vida, e não qualquer vida. A vida eterna. A vida eterna. A água viva que Jesus está se referindo, nada mais é do que a palavra dele que ele deixou para que a gente pudesse aprender e colocar em prática. E quem estuda essa palavra, quem medita nessa palavra, quem aprende o que está escrito nessa palavra e, acima de tudo, coloca em prática essa palavra, tem a oportunidade de se limpar. De se limpar, tá? Lá em Tiago, eu vou ler aqui agora, não estava, lembrei aqui. Vou ler lá em Tiago, capítulo 1, no seu verso 22, está escrito dessa forma. E sede... Opa, tá, recebi como assim? Não, isso. Verso 21 está escrito assim. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada,
a qual pode salvar as vossas almas. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Enxerto vem de quê, gente? Quem é agricultor aí sabe que às vezes as pessoas pegam um limoeiro e corta o caule dele, pegam uma laranjeira, corta o caule dela, junta um com o outro e passa ali uma fita, alguma coisa. O que vai acontecer? Vai acontecer um enxerto de uma planta em outra. E aquela árvore depois vai crescer e vai dar limão e laranja. O que é que foi enxertado no limoeiro? Foi enxertada a laranjeira. Era para ele dar só limão, mas por causa do enxerto que foi feito com a laranjeira, ele vai dar laranja também. Aqui ele está falando para receber com mansidão, com paciência, tá? Não fica nervoso não, fica chateado quando puxa sua orelha e mostra que você está errado com a palavra de Deus, não. Recebei com mansidão a palavra que vos é enxertada, porque ela não faz parte de nós, ela é santa. E nós não somos, nós somos pecadores. Então, quando a palavra é em nós enxertada e a gente permite ser enxertada nesse contexto, algum hábito que eu tenho, que é pecado, de repente eu estou lendo a Bíblia e fala, adultério é pecado e eu adultero. Eu traio minha esposa direto com várias mulheres. De repente eu começo a ler a Bíblia e Deus começa a falar no meu coração e eu percebo que sexo com outras mulheres é condenado por Deus e é pecado. E de repente Deus toca o meu coração, eu me arrependo disso. Entrego minha vida para Jesus. E aí, ao invés de adulterar, eu agora quero respeitar, amar minha esposa, cuidar dela e não vou mais traí-la, vou ficar com ela pro resto da vida até que a morte separe. O que é que aconteceu comigo? A palavra de Deus foi enxertada em mim. Fazia parte de mim? Não, não fazia. Estava nas Escrituras, estava na Bíblia. Mas depois que eu estudei a Bíblia, que Deus tocou no meu coração, eu dei lugar e aprendi aquilo que Deus quer que eu faça, dei lugar e esse aprendizado entrou em mim e eu desenvolvi um hábito novo, que era um hábito agora que está em conformidade com a vontade de Deus. Não faz parte de mim, não fazia parte de mim, mas agora que foi enxertado, faz. Se eu colocar em prática. Então não adianta só saber as coisas na cabeça e não viver na vida. Porque saber as coisas na cabeça não é fazer as coisas, tá? E só é a prova de que a palavra foi enxertada, de que essa palavra que é vida, que é espírito, está enxertada em você, é que você coloca em prática ela. Não é que você sabe ela, tá? Então, a gente vê aqui que a palavra é importante. É por meio dela que nós somos limpos. À medida que estudamos a palavra, que damos lugar para a palavra, nós somos transformados, nós somos regenerados, nós passamos pelo novo nascimento. Para receber essa vida que Jesus está falando, que eu te dou água viva e dentro de você vai crescer uma fonte e essa fonte vai lhe promover vida eterna, para que a gente tenha essa fonte dentro de nós, que capacite o novo nascimento, né? Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Tem que haver o quê? Arrependimento, conversão e assim a morada do Espírito Santo. Consequentemente, o novo nascimento. Pedro exortou, lá em Atos capítulo 3, verso 19. Pedro falou assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de um refrigério pela presença do Senhor. Gente, tem uma sequência aqui. Primeiro de tudo, o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Através de ouvir uma pregação, talvez como essa, ou qualquer outra que você vê na internet, ou um irmão que chega na sua casa para te ensinar a Bíblia, ou você lendo a Bíblia sozinho em casa, querendo aprender, Deus fala ao seu coração, abre a sua mente, abre seus olhos, remove as escamas e você compreende que é um miserável pecador merecedor do inferno. E aí você vê e percebe pela primeira vez na vida que Deus trouxe uma salvação para você, que você não precisa ir para o inferno, que para isso você basta o quê? Se arrepender de seus pecados, se converter, entregar sua vida para Jesus, que Ele vai te conceder a vida eterna através do Espírito Santo. Ele vai te selar com o Espírito Santo. Mas aqui tem uma sequência. O que é que Pedro fala? Primeiro vem o arrependimento. Arrependei-vos. Você tem que perceber que é um pecador miserável que precisa da misericórdia de Deus. Precisa do sacrifício de Cristo. Precisa reconhecer isso do fundo do seu coração. A maior parte das pessoas não acontece isso. Vem para a igreja por N motivos, menos por arrependimento. E isso é perigoso.
Vem para a igreja porque está a fim de encontrar um namorado, uma namorada. Vem para a igreja porque tem alguma doença e quer ser curado. Vem para a igreja porque a igreja fala sobre prosperidade, quer ficar rico. Vem para a igreja por vários motivos. Porque é um ambiente saudável, onde tem pessoas geralmente que buscam viver de uma forma mais saudável e tudo, e ele não se identifica com as pessoas do mundo, se identifica mais com as pessoas que estão na igreja. Vem para a igreja e faz da igreja um clube social. Se não houver arrependimento, não adianta, amados. Não adianta. É por isso que ele fala, arrependei-vos e convertei-vos. O ato de se converter é mudança. Se eu estou indo para a esquerda e vou converter, eu vou virar para onde? Para a direita. Se eu sou esquerda e eu me converto, eu viro direita. Então assim, é mudança de 180 graus, é mudança de direção. Se eu sou preto, eu viro branco. Você está entendendo? Conversão é mudança. Então se eu sou um pecador desgraçado, que não quer saber de fazer a vontade de Deus, que ama o pecado e vive pecando e não quer só do pecado, e de repente Deus toca no meu coração e mostra que a minha vida está toda errada, o que é que eu vou fazer? Vou fugir do pecado. Vou começar a odiar o pecado. Vou buscar entender qual é a vontade de Deus e colocar em prática na minha vida. Há uma conversão, arrependei-vos, que é o reconhecimento que você é um pecador, e converter é o ato de você mudar, dar lugar para mudança. E dar lugar para mudança é o quê? Estudar a Bíblia e colocar ela em prática, porque é ela que vai te ensinar o que é que você tem que mudar. Se você não lê Bíblia, não escuta pregação, não lê nada, como é que você vai aprender? Se você não vem na igreja, e aí? Como é que essa conversão vai acontecer se você não tem acesso às informações para que isso possa acontecer? Tá? É daí que vem a importância da palavra de Deus no processo, porque é ela que te ensina, é ela que te transforma, é ela que te cura, é ela que te regenera à medida que você dá lugar para colocá-la em prática. A conversão é isso, é o colocar em prática da palavra, que você aprende. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam pecados. Aí sim, ó, para você ver. Deus te mostra que você é um pecador, e aí você dá prova de que realmente quer servi-lo. Você busca a Deus de todo o seu coração, vai para uma igreja, compra uma Bíblia, vai ler Bíblia, vai estudar a Bíblia, e aí na medida que você aprende as coisas na Bíblia, você começa a ver que sua vida estava toda errada, porque é isso que acontece, porque eu era ateu e foi isso que aconteceu comigo, eu falo isso por experiência própria, eu vi que eu estava todo errado. Demorou um pouquinho, eu fui muito resistente, cabeça dura, mas Deus teve misericórdia e quebrou esse coração duro aqui, quebrantou, e eu enxerguei realmente a plenitude de quão perdido eu estava, de quão pecaminoso eu vivia, você está entendendo? Então, você começa a colocar a palavra de Deus e você se converte. E em um dado momento, que só Deus sabe, ocorre a vinda da morada do Espírito Santo dentro de você. E você é selado. E assim ocorre o novo nascimento. E aí aquela fonte vem do Espírito que agora habita em você e joga águas para a eternidade. Você agora faz parte da família de Deus e tem essa fonte de água viva habitando dentro de você, que é a presença de Deus através do Espírito Santo. E através do Espírito Santo agora você se torna um instrumento a jorrar essa água viva onde quer que Deus te coloque. Você se torna luz em meio às trevas. Tá? Daí a importância de você beber dessa água que só Jesus tem para dar. Você está bebendo dela? Já se arrependeu? Já entregou sua vida para Cristo? Está estudando a Bíblia? Está colocando em prática o que você está estudando? Sem prática não tem transformação, não tem enxerto. Como é que é a palavra que pode salvar sua alma? Se você não está praticando, ela não está sendo enxertada. Você está num faz de conta, vivendo uma religiosidade vazia. Mas Deus sabe que você não tem dedicado. Deus sabe, o pastor não sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Deus conhece aqueles que são dele. Deus conhece. Não adianta enganar o mundo e o povo da igreja, e sendo que a Deus você não engana. Então, isso é sério. Um cristão tem que se arrepender, tem que se converter, tem que... É 880, gente. Ou você vem ou você não vem. Não tenta ficar em cima do muro. O pior lugar é em cima do muro. Ele não vive as coisas do mundo e nem vai viver as coisas da eternidade. No dia do juízo vai ser lançado no lago de fogo porque estava em cima do muro. Jesus falou assim, porque você não é frio nem quente, estou a ponto de te vomitar porque você é morno. Você está em cima do muro. Não faça isso. Então, Jesus disse lá em João 14, 23, ele fala assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar a minha palavra não é pegar a Bíblia e colocar na escrivaninha lá e fechar a gaveta e deixar ela guardada. Não é isso que ele está querendo dizer, gente. Guardar a palavra é colocar em prática. Você aprende e vive, aprende e vive, aprende e vive. Guardei a tua palavra em meu coração, como é que o salmista fala? Para não pecar contra ti. Guardar é ser obediente ao que a Bíblia fala. Você está sendo obediente ao que a Bíblia fala? Você conhece o que a Bíblia fala? Se você não lê Bíblia, como é que você pode ser obediente àquilo que você não sabe? Isso é sério, tá? É isso que gera transformação e novo nascimento. Jesus está falando, se alguém me ama, vai guardar minha palavra. Meu Pai vai amá-lo porque está sendo obediente. E nós dois, o Pai e o Filho, vamos vir para essa pessoa e fazer dentro dela morada. O Pai e o Filho faz morada no ser humano através de quem? Existe a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é que habita em nós? O Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. O Pai e o Filho vêm fazer morada através do Espírito Santo. Mas quando é que o Espírito Santo vem fazer morada? Quando eu guardo a palavra de Deus. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. O fazer morada só acontece depois que você prova que é obediente. Deus sabe quem é obediente e quem não é. O obediente está passando pelo processo do novo nascimento, já passou, já foi salvo, já foi selado. Então, se você não se submete ao que a palavra ensina, prefere fazer as coisas do jeito seu, do jeito que você acha que é certo, isso é perigoso. E está na igreja achando que é de Cristo, que ama a Deus, é falsidade. É hipocrisia. Deus está deixando bem claro. Bem claro. É através da palavra que nós somos salvos. Quem é a palavra que se fez carne? Jesus. É através de Jesus que nós somos salvos. Mas Jesus está ensinando que a gente tem que beber da água. A gente tem que nascer da água para que a gente possa ter um encontro e entrar no reino de Deus. E o nascer da água, o beber da água é o quê? É aprender e viver aquilo que Deus está ensinando. E onde é que encontra isso? Na Bíblia. Na Bíblia. Tá? Para que nossos pecados sejam perdoados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor, que é a morada do Espírito Santo em nós. Ou seja, Jesus dará água de beber, que são os ensinamentos. Se você observar, praticar esses ensinamentos, ou seja, se arrepender e se converter, você se tornará uma fonte de águas vivas, que é justamente a presença do Espírito Santo dentro de você. Tá? Isso é o novo nascimento. Sem isso, o segundo passo que nós vamos entrar agora, que eu falei que você presta atenção no primeiro, porque o primeiro é a base de tudo, porque senão o segundo não acontece. Sem isso, sem o novo nascimento, sem você se tornar essa fonte de água vivas, de você receber esse Espírito Santo que vai habitar em você e vai te usar como instrumento para alcançar outras pessoas, sem isso, o próximo passo que nós iremos fazer aqui se torna impossível. Para você, especificamente, que não deu lugar para essa transformação, para esse enxerto, para que o Espírito Santo o selasse. O próximo passo é impossível e infrutífero para qualquer pessoa. Vos necessário é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Tá? E a gente vai ver o quanto que isso é importante a seguir agora. Tópico 2. O que realmente é necessário para a nossa adoração? Lá no verso 19, do que a gente leu, está escrito assim: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Vamos ver como é que está em outra versão da Bíblia, a Fiel, corrigida, Fiel, e aí o capítulo 4, verso 19. Está escrito assim lá. Verso 20. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela indagou a Cristo que lugar que é lugar de adoração. Se era lá no Monte Gerizim, onde os pais, ou seja, os antepassados dos samaritanos adoravam, que eu já contei para vocês a história, eles adoravam lá naquele monte, porque o rei
das 10 tribos, na divisão lá do reino de Israel por causa da desobediência de Salomão, ele colocou um templo lá com uma estátua de um boi de ouro e mandou o povo ir lá para o templo adorar o boi. Sendo que nos 10 mandamentos Deus proibiu fazer qualquer tipo de imagem de qualquer ser vivo que existisse na face da terra e se prostrasse perante essas imagens. Ele vai lá e cria um templo, coloca um boi de ouro lá e manda o povo ir lá adorar o boi. E esse povo ficou fazendo isso durante um bom tempo. Depois eles foram levados em cativeiro, veio outro povo, misturou tudo e continuou fazendo o que é errado. E ela ainda achava que ela estava certa. Não acontece a mesma coisa hoje? É a mesma coisa. Deus tem um jeito dele de nós o adorarmos. Mas a gente quer adorar do nosso jeito. Ou do jeito que os nossos pais nos ensinaram. Mas o jeito que os nossos pais ensinaram, às vezes está errado de acordo com a Bíblia. Não está de acordo com a Bíblia. Está de acordo com aquilo que foi construindo durante os séculos. Adaptado durante os séculos. Assimilando um paganismo junto e tudo. Aí na hora que você vai ler a Bíblia, você vê que está tudo errado. Mas não, quem que está certo? É do jeito que meus pais ou do jeito que Deus quer? Jesus vai e fala, né? Que o que está certo é o que está lá em Jerusalém. Porque lá foi onde Deus mandou realmente fazer o templo. Lá é onde deveria ser prestada a adoração de forma real. Mas aí Cristo fala outra coisa e nos deixa surpreso. O que ele fala em seguir? Crê em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou lá em Jerusalém. Por que não vai importar? Ele continua. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos, nós os judeus, Jesus era judeu, nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas Jesus falou que não vai importar se você vai adorar em Gerezim ou se você vai adorar em Jerusalém. Vai chegar um tempo que não vai ser importante o templo. O templo não vai ser importante. O que vai ser importante então? A pessoa vai ser importante. O indivíduo especificamente vai ser importante. Hoje, quem é o templo de Deus hoje? O Espírito Santo habita o que hoje? O Espírito Santo habita quem? O Espírito Santo habita cada um de nós. Paulo nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo. A gente acabou de falar aqui, se você se arrepender e se converter, o Espírito Santo vai vir fazer morada em você. Você se torna o templo do Espírito Santo. Então, o que realmente é necessário para a nossa adoração? É eu vim para a igreja como essa? Com as paredes, um teto, com as luzes, com o microfone aqui, com os caixas de som. É aqui que eu tenho que adorar a Deus? Não, amado. Você tem que adorar a Deus todos os dias, 24 por 48 horas, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Se você foi lavado e remido no sangue de Cristo, você é um adorador 24 horas por dia. Até dormindo você é. Você é o templo do Espírito Santo. Tá? Então, no dias como hoje que nós estamos vivendo aí, em que as pessoas estão sendo cerceadas de vir à igreja para cultuar. O que é que eu vou fazer? Vou desviar? Vou largar Jesus? Vou largar Deus? O que eu acho que está acontecendo hoje em dia, e Deus está usando isso que está acontecendo para poder fazer isso, é a separação entre aqueles que servem daqueles que não servem a Deus. Tá? Porque aquele que serve a Deus, aquele que foi lavado no sangue de Cristo, aquele que foi selado pelo Espírito Santo, pode cair o inferno na terra, que ele não larga Jesus por nada. E onde quer que ele esteja, ele é um foco de luz contínua da presença de Deus na vida dele. E quando voltar as coisas a funcionarem, ele não some da igreja, ele não desvia. Ele fica ansiando o momento do retorno à normalidade para estar em comunhão com seus irmãos e fazer um culto ali com a comunidade em adoração ao Deus que todos servem. E o que Deus está fazendo com essa pandemia é separar o joio do trigo.
Fiquei sabendo recentemente, o pastor conversando com a gente, que muitas igrejas foram fechadas porque os irmãos, depois da pandemia, não voltaram para a igreja. Será que era irmão mesmo? Porque eu também estou passando por pandemia. E não larguei a igreja por causa disso. Não desviei. Não fui para o mundo por causa disso. A Bíblia fala que o juízo de Deus vai começar pela casa de Deus. E de uma certa forma, aparentemente, já está começando, né? Porque essas igrejas que infelizmente fecharam, porque os irmãos sumiram, talvez eles não eram irmãos em Cristo. Possivelmente. Senão não teriam deixado com que a obra de Deus parasse. Né? Iriam continuar, independente das circunstâncias que estivessem vivendo. No verso 23, Jesus fala: mas está chegando a hora, e que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, porque todo mundo fala que adora a Deus. Se eu bater nas portas das casas, tudo aqui, e falar assim, você adora a Deus, não vai ter um, a não ser um satanista. Se ele falar assim, não, eu sou satanista, eu sigo Satã. Aí esse não vai falar que adora a Deus, vai falar que adora o diabo. Mas todos os demais que eu bater, que não for adorador de Satã, vai falar que adora a Deus. Mas vai olhar a vida. Pelo fruto você conhece a árvore. Se todo mundo aqui no Brasil, o Brasil tem mais de 1/3 de cristãos evangélicos. Se for somar os católicos, acho que dá quase o Brasil inteiro, né? Vai dar mais de 2/3, creio eu. E olha para tanta corrupção, tanto roubo, tanto assassinato, tanta coisa errada. Se 2/3 da população do Brasil fosse cristã, verdadeiro, adorador, verdadeiro de Deus, o Brasil ia estar do jeito que está? Claro que não. O que é que está faltando para essas pessoas? Eles não são verdadeiros adoradores. Aqui Jesus fala, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai, Deus o Pai, procura pessoas que o adorem desse modo. Como é que Deus quer que nós o adoremos? Em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e para ter comunhão com Deus, nós temos que nos tornar espirituais também. E quando é que nós nos tornamos espirituais? Quando nós nascemos da água e do espírito. Quando nós nascemos de novo. Eu já expliquei tudo isso na primeira parte. Você já passou por esse novo nascimento? Você já se tornou espírito? Porque Jesus falou assim, aquele que é nascido da carne, só é carne. E acabou. Parou aí. Mas se você nasceu da água e nasceu do espírito, você é espírito. E se você nasceu de novo, e Deus selou você com o Espírito Santo, agora você tem comunhão com esse Deus que é Espírito. Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você realmente adora Deus em Espírito e em verdade? Se você falar assim, sim, eu adoro, é porque você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, significa que você é um cristão, lavado em mim no sangue de Cristo, que já arrependeu dos seus pecados, abriu mão do mundo, abriu mão do pecado, abriu mão das farras, da prostituição, das drogas, da mentira, da desonestidade, abriu mão do que Deus já te ensinou. Tem sede e fome de Deus diariamente, estuda a palavra de Deus. Você, ao invés de ficar no Instagram olhando mulher pelada, você fica procurando perfis que falam de Deus. Em vez de você ir para o YouTube ficar vendo só piada e cantores sertanejos, sei lá o que faz lá, só focando a vida em prazeres carnais do mundo, você tem sede de entender e compreender as coisas espirituais, as coisas profundas de Deus. Você gasta tempo com Deus. Se você faz tudo isso, louvado seja o Senhor, você é um adorador, um verdadeiro adorador, você adora Deus em espírito e verdade. Se você não faz nada disso, não lê Bíblia, não tem nem vontade de ir na igreja, se arrependa dos seus pecados. Entrega a sua vida para Jesus de verdade. Vai ser difícil no início. Talvez você vai estar tateando no escuro como se estivesse enxergando nada. Busque a Deus. Porque eu fiz isso quando eu era ateu, sem conhecer Deus, tateando no escuro, sem saber se ele existia. Mas busquei. E Deus teve misericórdia e se revelou para mim. Então eu sei que se você buscar, Deus se revela para você também. Porque se revelou para mim, eu não sou melhor que você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está fazendo isso? Está fazendo isso? Terceiro e último. Tá? A gente falou no primeiro tópico a respeito de beber água viva,
que é aprender a vontade de Deus e colocar ela em prática, para ser selado pelo Espírito Santo, se tornar a fonte dessas águas vivas que vão promover a vida eterna na sua vida. A gente viu nesse segundo tópico que Deus não se importa com o lugar físico. Então não fica aí chorando por causa que a igreja está fechada. Deus está fazendo com a gente aqui a mesma coisa que fez com os judeus quando eles se converteram e não saíram de Jerusalém. Deus mandou ir para até os confins da terra e todo mundo ficou lá em volta do templo. O que é que Jesus fez? Destrói o templo todo aí, destrói Jerusalém, e o povo foi disperso. E aí eles saíram evangelizando outras nações ao redor. Olha que legal. Deus fechou a igreja. Por quê? Porque agora você está na sua casa e você está no seu trabalho. E agora você, para ter de Deus, vai ter que falar de Deus. Se é que você é cristão de verdade. Tá? E Deus está empurrando a igreja para onde ela não ia. Ou ia e não fazia nada. Tá? Porque agora você tem a oportunidade de dar testemunho. De falar de Cristo, onde quer que Deus te coloque. É para isso que você está lá. Tá? A função que você desempenhava na igreja de ensinar, você agora pode ensinar para quem você tem contato no dia a dia. No momento de lazer, no momento de trabalho. Tá? Ah, mas aí eu não vou para a igreja, como é que eu vou me encher de Deus? Volte para o culto familiar. Volte para o culto familiar, volte a fazer o culto familiar, junta a esposa, os filhos ao redor da mesa, abra a Bíblia, abra a harpa ali, o cantor cristão, cante louvores, leia um versículo, ensina seus filhos. É assim que você se alimenta. Jesus falou assim, onde estiver 2 ou 3, estarei ali com eles, reunido. Se você estiver sozinho, dentro da prisão, numa solitária, você tem mais do que você lá. Você tem você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem 4, então Jesus está lá no meio. Então não tem desculpa para ninguém. Para ninguém, não tem desculpa. Dê lugar. Busca a Deus. Momentos difíceis como esse é Deus cortando a videira para que ela possa dar mais fruto. Tá? Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades para buscar a Deus mais. Se dedicar mais. E hoje, já estou entrando, eu vou falar, né? Já estou entrando no terceiro ponto, que é a nossa missão, então eu já estou falando a respeito dele. Então, hoje estamos aí, amados. E temos a oportunidade de evangelizar muito mais facilmente do que Paulo. Paulo tinha que andar a pé, quilômetros, centenas de quilômetros para chegar em cidade e falar a respeito de Jesus. Hoje você tem um computador na sua mão, com acesso às redes sociais, que você pode colocar uma mensagem de 1 minuto, 2 minutos ali no status. E assim você pode criar a oportunidade para que o descrente ouça a palavra de Deus. Se ele quiser pular, é com ele Deus. Você está entendendo? Mas pelo menos você disponibilizou a oportunidade para que ele pudesse ouvir a palavra. Tá? Use os meios virtuais para alcançar as pessoas. Já que a gente não pode, infelizmente, agora nesse momento, visitar as pessoas, abrir nossos pequenos grupos, receber as pessoas em nossas casas, a gente não está podendo fazer isso agora. Deus permitiu que a tecnologia viesse. Tanto é que eu estou sozinho aqui com o Cleonésio e sua esposa na igreja. E por causa da tecnologia que Deus abençoou que o homem tivesse a possibilidade de fazer, eu estou alcançando, não sei a quantidade de pessoas, mas Deus está falando e está alcançando. Você está tendo a oportunidade de ouvir a mensagem. Tá? Então, a terceira e última tópico é a nossa missão. Qual é a nossa missão? A nossa missão é pregar o evangelho. A gente vai olhar para a mulher samaritana, na hora que Jesus fala, eu sou o Messias, a mulher fala assim, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu, aquele que fala com você. Eu sou o Messias. Quando ela descobre que ele é o Messias, o que ela faz? Olha lá no verso. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Foi a primeira missionária. Foi aquela mulher. Ela creu que ele poderia ser o Cristo. Ele falou que era, ela creu. E o que ela fez? Foi evangelizar o povoado onde ela morava. E o que o povo fez? Então as pessoas saíram do povoado para ver Jesus. O que a gente aprende com isso? Deus quer que nós saiamos da nossa zona de conforto, deixamos a nossa negligência
e sejamos o instrumento que Ele quer usar para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, onde quer que nós estejamos. Eu não sei onde é que você fica no seu dia a dia, mas possivelmente a maior parte de vocês trabalha, e dá graças a Deus por isso, porque o emprego está ficando, né, difícil. E se você é cristão e tem emprego, e tem oportunidade de falar, não fique calado não, amado. Jesus está às portas, Jesus está voltando, o tempo está se abreviando. Nós temos que aproveitar as oportunidades para poder evangelizar aqueles que ainda não entendem, não compreendem, aqueles que acham que são cristãos e ainda não tiveram encontro pessoal com Cristo. Deus tem você onde que você está para poder ser o instrumento para alcançar as pessoas que estão lá. E você está dando lugar para isso? Está dando lugar para isso? E essa é a nossa missão, sermos testemunhas de Cristo em qualquer parte que Ele nos colocar. Como é que está seu testemunho? Como é que está seu evangelismo? Nada disso que está acontecendo aqui, amados, é à toa. Como eu disse, como Jesus dispersou os judeus naquela época para que eles pudessem ir para outras nações evangelizar, que ninguém queria sair do quintal deles. De uma certa forma, Deus não está permitindo a gente se ajuntar nas igrejas, porque talvez muitas igrejas não estão evangelizando as pessoas que estão fora. E Deus está forçando você a sair das quatro paredes, né? Para você representá-lo, para você buscá-lo, porque é nesses momentos de dificuldade que geralmente a gente busca mais. É nesses momentos de dificuldade que a gente fica com mais medo, né? E busca Deus mais por causa disso. É nesse momento de dificuldade que a gente está vendo acontecendo, que a gente fala mais de Deus. As coisas estão aí justamente para nos ajudar a evangelizar. Tá bom? Você tem sido instrumento onde você está? Pense nisso. Reflita nisso. Tá? Qual é o papel da igreja hoje, no meio desse lockdown, no meio dessa bagunça toda? Fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ensinar o evangelho a toda criatura. Falar a respeito do sacrifício de Cristo. Ser exemplo. Ser exemplo onde quer que Deus nos coloque. Para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Tá? E assim elas venham ter a oportunidade de se arrepender, de entender que não tem vivido da forma que agrada a Deus. E assim a gente possa aumentar a nossa família espiritual. Voltando aos tópicos, só para terminar. O que realmente é essencial para a nossa nutrição espiritual? Gastar tempo com Deus em oração, estudo e reflexão e meditação na Bíblia e, acima de tudo, prática daquilo que você aprende, porque se você não praticar, nada estará sendo enxertado em você e transformação nenhuma estará ocorrendo. O novo nascimento acontece à medida que a palavra faz parte de você. A gente já falou sobre isso, eu não vou entrar em detalhes. 2. O que realmente é necessário para a nossa adoração? É necessário que a igreja esteja funcionando? Não. Não. É necessário que você tome vergonha na cara e dê lugar para que Deus te use onde quer que você esteja, porque você faz parte do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, que não é o lugar físico. É a união de você e demais irmãos de várias igrejas diferentes. O corpo espiritual de Cristo não é feito de uma igreja só. É feito dos salvos, lavados e remidos que estão em todas as igrejas. Todos que pela fé creram no sacrifício, entregaram a sua vida e hoje são instrumentos de Deus onde estão. Tá? A gente faz parte de um corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça. É esse corpo místico que é a igreja. Isso aqui é um prédio. Um prédio que de vez em quando é permitido, a gente se junta para cultuar a Deus juntos. Mas porque ele está fechado eu não vou fazer nada? Não. Estando aberto ou fechado, eu tenho que fazer a mesma coisa o tempo todo, porque aquele que medita na lei do Senhor, aquele que tem comunhão com o Senhor, é como a árvore plantada à beira do ribeiro, onde as suas folhas estão verdes o ano todo. Então, se você é um cristão, você não funciona só quando a igreja está aberta. Você funciona do mesmo jeito, a igreja aberta ou fechada. Chovendo ou tendo sol. Com perseguição ou sem perseguição. Casado ou solteiro. De qualquer jeito, você é do mesmo jeito sempre. A não ser que você seja duas caras. E aí, tem hipocrisia, tem mentira envolvido, possivelmente não há conversão, não há realmente novo nascimento.
Tá? Então, o que realmente é necessário? Você tomar atitude e dar lugar para que Deus possa te usar. Se Ele te salvou, o Espírito Santo já está aí. Se Ele te salvou, o conhecimento da palavra você já está adquirindo. Deixa Deus te usar. Tá? Qual é a missão? Justamente essa. Alcançar aqueles que estão perdidos. E saiba, amados, nosso tempo está curto. Curto. Jesus está às portas, está voltando. Você acha que as coisas vão melhorar? Para os cristãos, não vão melhorar não, tá? Porque à medida que estiver próximo ao retorno de Cristo, o mundo vai estar mais de acordo com a vontade do anticristo, tá? Então, quanto mais próximo estiver do anticristo surgir, pior vai estar para os cristãos. Mas a gente sabe que a gente tem que fazer a nossa parte, que é alcançar as pessoas que Deus tem para alcançar através da nossa vida. Que a gente venha dar lugar para que isso venha acontecer. Para que a gente venha ter o privilégio de ser instrumentos na mão de Deus para alcançar aqueles que se encontram perdidos. A nossa missão é evangelizar. A nossa missão é testemunhar. A nossa missão é ser um instrumento de bênção onde quer que Deus nos coloque. E para isso a gente não precisa necessariamente da estrutura física de uma igreja. Porque o que você precisa é de uma comunhão, de uma intimidade mais profunda com Deus. O fazer parte de uma igreja é consequência disso, quando assim a gente puder congregar. Enquanto a gente não pode congregar, seja o instrumento de Deus onde quer que Ele te coloque, viu? Que Deus venha assim abençoar a sua vida, tá? Venha lhe dar sabedoria, discernimento para que você possa entender aquilo que eu falei. Se você tiver dúvida, reveja a mensagem de hoje. Assista quantas vezes quiser. Eu possivelmente vou ainda reeditar essa mensagem, colocar os versículos para facilitar ainda mais para vocês, viu? Muito obrigado pela paciência, pela oportunidade que vocês me concederam de ouvir essa mensagem, que Deus venha abençoá-los. Vamos orar para encerrar assim a mensagem de hoje. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, nesse momento, viemos agradecer mais uma vez, ó Deus, pela oportunidade criada, pelas pessoas que o Senhor trouxe, ó Deus, pelos corações que você preparou, ó Pai. A semente foi lançada, Deus, que ela venha cair sobre boa terra, que o Senhor venha dar crescimento, ó Pai, que venha trazer maturidade, para que essa pessoa que ouviu, se ela se arrependeu e ainda não foi salva, que ela se arrependeu, que o Senhor venha selá-la neste momento com a presença do seu Espírito Santo, ó Deus. Venha dar força para que ela possa ser um instrumento, ser onde quer que o Senhor a coloque. Continua assim nos abençoando, Senhor, continua assim nos protegendo, nos guardando, ó Pai, de tudo isso que está acontecendo no mundo, nos preparando, ó Senhor, para que possamos estar firmes, ó Senhor, aguardando o retorno de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa noite. Nos abençoe no restante dessa semana. É no nome de Jesus que oramos. Amém. E graças a Deus. Até a próxima.